Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como colorir cabelo realista e dessa forma eu achei bem simples, então eu resolvi passar para vocês. Para começar eu sempre uso estilete para fazer alguns marquinhas na folha assim, para depois que passar o lápis fica uns fios brancos, né? Então você pode usar qualquer objeto afiado que você tiver, né? E eu resolvi usar o estilete porque é bem mais simples. E eu sempre gosto de fazer um degradê do couro cabeludo para a testa. Então eu começo com o tom base da pele que eu tinha colorido, que no caso é um marrom claro. E se você estiver fazendo uma pele negra, você pode usar o canela ou então o rosa claro, né? Se for outro tipo de pele. E eu sempre costumo preencher o cabelo com outra cor antes de fazer o fio a fio, porque antes eu fazia o fio a fio e gastava muito lápis. Então eu resolvi preencher dessa vez antes de começar a fazer o fio a fio. Eu comecei a colorir com sépia a parte de sombra e depois passei o preto para escurecer um pouco mais. E na parte mais clara do cabelo eu fui passando marrom e também um pouco de canela. E nesse cabelo da Ariana Grande aí, eu tô colorindo ela, né? Eu percebi que estava um pouco avermelhado o início do couro cabeludo, então eu resolvi passar um pouquinho de bordô para ficar um pouco mais parecido com a referência. Depois que eu fiz isso, eu comecei a passar o rosa claro para mesclar tudo, para não ficar um degradê melhor. E apontei bem um lápis e comecei a fazer o fio a fio do início do couro cabeludo, porque senão ia ficar um espaço ali sem nada. E eu recomendo vocês apontarem bem o lápis mesmo, porque se não tiver bem apontado fica muito grosso e não fica parecendo cabelo. E nas partes que você quiser mais escuro, tipo assim, você vê uma mecha mais escura, você pode ir fazendo fio a fio com preto mesmo, que dá muito certo. E vai pegar em cima das camadas que você já colocou. E se você viu alguma parte com brilho, alguma coisa assim, você pode passar o lápis branco. O lápis branco da Faber, ele não fica tão claro assim como eu queria, o brilho, né? Então eu recomendo vocês passarem o lápis branco da Atriz, ou então um pouco de prateado da Faber mesmo, que ele também pega em cima do cabelo e dá muito certo. E depois disso eu passei mais bordô porque não estava tão vermelho assim. E fiz alguns detalhes em caneta porque para dar um efeito de profundidade a mais que eu não estava conseguindo com preto. Se você quiser fazer isso também, você pode usar uma caneta bem fina que vai ajudar bastante nesse processo, mas só com preto dá certo também. E eu fiz basicamente isso, o cabelo todo. Eu vou mostrar aí pra vocês o processo do cabelo todo, mas se eu ficar falando toda hora aqui vai ser a mesma coisa, então eu vou parar um pouco. E nas partes que eu queria mais claro, eu comecei a usar o areia, porque ele ia dar um efeito mais esbranquiçado. Só que passar o branco ia ficar muito, mas muito claro mesmo, então eu resolvi passar uma areia que ele tem um fundo assim de amarelo que dá mais certo. E eu vi que esses fios que eu tinha feito com estilete, esses fios brancos aí, tinha ficado muito, mas muito claro mesmo. Então eu comecei a passar o lápis um pouco mais forte em cima deles para não ficar tão aparecendo assim. E tem gente que faz esses fios com caneta Posca ou gel branca. Se for com Posca, eu não recomendo fazer porque a Posca ela é meio difícil de apagar. Já com a caneta gel você tem mais controle e tal. E com estilete também não tem como apagar, fica bem marcado mesmo. Mas só que eu prefiro fazer com estilete mesmo, que dá um efeito mais legal, na minha opinião. E nessa parte aí que é do rabo de cavalo dela, eu tive um pouco de dificuldade de fazer porque era uma área muito grande, né? Só que mesmo assim eu resolvi utilizar o mesmo processo que eu tinha usado ali na cabeça dela. Eu comecei a colorir com o sépia, ou então você pode usar os lápis da linha Caras e Cores também, que dá muito certo. E nas partes que eu via que estava mais claro, eu ia fazendo o degradê do sépia com marrom, depois o canela e areia. E eu tinha esquecido de colocar os fios, né? Então eu coloquei depois com o estilete. E nas partes que eu vi que estava muito escuro mesmo, eu comecei a usar o lápis preto. E essa parte de fazer a base do cabelo eu acho muito importante porque
Antes eu não fazia e acabava gastando meu lápis todo. E uma caixa de lápis de cor é muito caro, né? Se você for comprar, tipo assim, de 2 em 2 meses. Então, fazer a base ela é muito importante para você ter uma economia maior do seu lápis. É tanto que eu usei só lápis pequeno nesse desenho. E eu nunca tinha usado lápis pequeno para fazer um desenho todo. Então eu fiquei surpreso, porque mesmo assim sobrou um montão de lápis. E depois que eu fiz isso, eu fui fazendo um fio a fio com sépia de novo. E nas partes que eu queria um pouco mais claro, eu passei o areia e também o branco. E depois que eu fiz isso com o branco, né, eu comecei a fazer algumas mechas, alguns fios que eu via no cabelo com o preto, que é tipo os espaçozinhos entre um fio e outro. Eu fui adicionando isso com o preto. E novamente eu colori por cima dos fios que estavam branco, porque eu achei que estava muito marcado. E basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Me sigam no meu Instagram e também se inscrevam no meu canal. E logo logo eu posto o desenho completo. Valeu, falou e tchau!